Salve, amada Igreja Gloriosa, Paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre o que é ética cristã. E o texto para a nossa meditação é 1 Coríntios 10, 1, 13. E para a nossa introdução, estudar ética é muito importante, porque através da ética cristã, nós vamos saber que ela difere da ética secular. Elas se diferem nos fundamentos e nos valores materialistas e relativistas. E ela tem como eixo a palavra de Deus e revela a revelação divina imutável. O que é ética cristã? A palavra ética possui origem no vocábulo grego ethos, que significa costumes ou hábitos. No latim, o termo usado se corresponde a mos, moral, no sentido de normas ou regras. Devido à proximidade linguística desses termos, muitas vezes eles são usados como sinônimos, contudo devemos defini-los separadamente: ética e moral. Enquanto ciência, a ética pode ser entendida como a área da filosofia que investiga os fundamentos da moral adotada por uma sociedade. Por consequente, a moral refere-se ao comportamento social em relação às regras estabelecidas. Essas regras podem variar de uma cultura para outra, podendo sofrer variadas sistemáticas alterações. Ética cristã, o nosso objetivo. É o objetivo de indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão. O fundamento moral da ética cristã são as escrituras sagradas. Desse modo, a ética cristã não se dissocia da moral e dos bons costumes derivados das doutrinas bíblicas. Princípios da ética cristã. Os princípios éticos cristãos não derivam das Escrituras, que derivam das Escrituras são imutáveis e divinos. Assim, os padrões éticos cristãos não podem ser relativizados. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Fundamentos da ética cristã. O Decálogo. Os 10 mandamentos são preceitos éticos que fazem parte da lei moral de Deus. Os 4 primeiros tratam da relação do homem para com o Criador. Os 6 últimos mandamentos referem-se à relação do homem com o próximo. Jesus ensinou os 10 mandamentos e resumiu eles em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Mateus 22, 37, 39. Segundo fundamento, os profetas. A mensagem dos profetas do Antigo Testamento é uma imensa influência ética para os seguidores de Jesus, abarcando as esferas morais. Você olha para diversos profetas, lá em Jeremias 17, 1, 11, lá em Malaquias 1, 6, 14. Sociais. Esferas sociais, Isaías 58, Miqueias 2, 1, 5. E espirituais, Jeremias 31, 32. Nos evangelhos, o fundamento, os evangelhos são as boas novas de Cristo, Mateus 9, 35. Os seguidores de Cristo são convocados a viver as doutrinas do evangelho e a adotarem a ética e a moral do reino de Deus como estilo de vida. Sermão da Montanha. Neles são reveladas a ética e a moral do reino de Deus em questões como a ira, o adultério, o divórcio, o juramento, a vingança e o amor. Mateus 5, 22, 28, 32, 37, 39, 44. Também aborda a esmola, a oração e os jejuns. A questão do prejulgamento, dos falsos profetas, dos alicerces espirituais. Mateus 7. O Sermão do Monte está para os cristãos como o Decálogo para os judeus.
as epístolas paulinas e gerais. As epístolas paulinas têm como, bem como as gerais, trazem ensinamentos aprofundados sobre a nossa relação com Deus. Romanos 12, 1, 2 e Hebreus 13, 7, 7. Com o Estado, Romanos 13, 1, 7. Com o próximo, Romanos 13, 8, 10, 14, 1, 12. A injustiça social, Tiago 2, 1, 13. A questão da sensualidade cristã e do casamento, 1 Coríntios 6, 12, 20, 1 Coríntios 7, 10, 24. Nós somos, depois de tudo isso que nós vemos e ouvimos, nós somos chamados a viver eticamente. Os israelitas foram reprovados por não obedecer à lei moral outorgada por Deus no deserto. Primeiro, não cobiceis as coisas más. Paulo adverte a igreja em Corinto a não incorrer no pecado da cobiça. 1 Coríntios 10, 6. No deserto, os israelitas cobiçaram que eles fora proibido e por isso sentiram saudades do Egito. Números 11, 4, 5. Infelizmente, ainda hoje, pseudo-cristãos ou falsos cristãos cobiçam os prazeres do mundo. Assim preferem o hedonismo e a escravidão do pecado a cumprir a lei moral do Pai. Outra coisa que nós precisamos vencer: não vos torneis idólatras. O apóstolo exorta acerca do perigo da idolatria, 1 Coríntios 10, 7. Moisés recebia as tábuas da lei e os israelitas se corrompiam adorando o bezerro de ouro. Êxodo 32, 1, 6. O ato de idolatria não consiste apenas na adoração de uma imagem. Falsos cristãos desprovidos da ética das escrituras adoram o dinheiro e os bens materiais. A Bíblia chama esse pecado de idolatria, Colossenses 3, 5. Não nos prostituamos. À luz da história dos israelitas, o apóstolo alerta acerca da maldição provocada pela prostituição, 1 Coríntios 10, 8. A imoralidade, encabeçada a lista das obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, Gálatas 5, 39. Muitos, em nome da graça barata, justifica a imoralidade, a sensualidade em suas vidas. A palavra nos ensina que é preciso conservar o nosso corpo irrepreensível. 1 Coríntios 6, 18, 19. 1 Tessalonicenses 5, 23. Nesse âmbito de estudo, eu gostaria de deixar para você, para que você também tirasse as suas conclusões, as diferenciações entre ética e moral. A ética trata a respeito das virtudes e dos valores que devemos cultivar ao longo da vida. A moral trata-se das virtudes e valores propriamente ditos que constituem o espírito humano. A ética diz respeito à consciência de nossas obrigações morais. A moral é o conjunto de regras e princípios instituídos na consciência da pessoa. 3. A ética nos conduz a caminhos que devemos percorrer para agirmos com correção nos problemas morais práticos. A moral se manifesta na ação concreta de uma pessoa. O historiador e estadista Churchill não ignorava a influência da Bíblia Sagrada na formação das grandes nações. Sabia que sem ela a civilização ocidental seria inviável. Por isso foi tão categórico ao analisar as conquistas espirituais e morais da Inglaterra. O estandarte da ética cristã, a Bíblia, é ainda o nosso maior e mais importante guia. E para concluir, a Bíblia Sagrada é o fundamento para o viver ético-moral dos cristãos. É a única regra infalível de fé e de conduta para a igreja. Segundo a Timóteo 3,16. Portanto, em tempos de ataque ideológicos contra a cultura judaico-cristã, a igreja não deve furtar-se de ser o sal da terra e a luz do mundo em pleno século XXI. Mateus 5,
13, 14. Nós vamos estar olhando para alguns estudos atualizados e contextualizados dentro do nosso tempo, para que você possa analisar, refletir e ver o que você precisa fazer para viver dentro das coisas que agradam a Deus. Eu gostaria de deixar com você nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.